E aí galera, tudo na paz? Todo mundo bem? Todo mundo bom? Vamos para mais um react. Hoje vamos de volta aqui pro Ciência Todo Dia. Vamos assistir o queridíssimo Pedro Loss, né? Vamos aqui falar de vidro. E aí, você sabe como é que é feito o vidro? Quem inventou o vidro? Há quanto tempo a gente usa vidro? Vamos falar de uma das coisas que é a invenção, assim, razoavelmente importante para a humanidade. Então, cola comigo, já deixa o dedo no like, né, para não se esquecer, e se inscreve no canal se não for inscrito. Bora! No ano de 1915, as maiores potências da Europa batalhavam na Primeira Guerra Mundial. E em meio a uma guerra conhecida por campos de batalhas históricos e sangrentos, uma tecnologia parecia estar dando uma vantagem desigual para um dos lados. Desde o início do conflito, os soldados britânicos enviados às trincheiras eram alvos fáceis para a artilharia alemã. Se você voltasse no tempo e conversasse com alguém daquela época, nada levaria a acreditar que a Tríplice Aliança seria derrotada. E a razão é que os alemães praticamente detinham o monopólio de um componente crucial para os esforços de guerra. O desespero dos inimigos era tanto que o governo do primeiro-ministro britânico da época chegou a fazer campanhas pedindo para a população ajudar com doações. Só que nós não estamos falando de dinheiro. As doações pediam um item muito específico, que você provavelmente tem de sobra na sua casa. A necessidade de mudar a maré da guerra era tanta que toda a população do país esforços de guerra foram razoáveis, né? Enviaram itens pessoais para ajudar nos esforços de guerra. Mas, afinal, que peça era essa? Geralmente era metal, né? De vidro. Mas não de qualquer. Sério que chegaram a precisar de vidro na guerra? O governo britânico pediu encarecidamente para os seus cidadãos doarem vidro óptico, que era a matéria-prima das lentes de lunetas e binóculos que ajudavam no campo de batalha. O vidro é um material tão comum hoje em dia que nós nem paramos para pensar em como ele é revolucionário. E se você ainda não está convencido, calma que a história do começo do vídeo fica ainda mais bizarra. Vamos lá. Hoje a gente tem inclusive tela de LED, né? LCD, tudo lindo, maravilhoso. LCD já tá meio ultrapassado, né? Hoje é LED ou LED, né? Antigamente era televisão de tubo. E aí, assim, tubo catódico era de vidro. Tinha que soprar vidro, sabe? Então, hoje, se você vê alguém, sei lá, né, com artefatos de vidro, coisinhas bonitas, saiba que vidro é manuseado sem ser só para artesanato, tá? A gente faz vidraria de laboratório ainda na munheca. E aí, antigamente, para ter televisão de tubo, que a gente tanto jogou videogame, fliperama, precisava de um tubo catódico. Pô, grandes descobertas da física e da química foram a partir de tubos catódicos ali, assoprados na raça. Então, vidro é importante sim, qual é, né? De doações do governo britânico não foi o suficiente. E com os avanços em lentes, lunetas e binóculos, as armas inimigas tinham alcances que podiam passar dos 2 quilômetros. O problema é que a principal fornecedora ficava no país inimigo. Isso forçou o governo britânico a ter que negociar. É aquela, né? Você pode ter uma Barrett .50 que atinge 2 km o tiro? Pode. Agora você tem que enxergar 2 km, né? Ou pelo menos ter alguma ideia do que tem a 2 km para conseguir acertar. Fora as contas, né? Que o sniper não é ruim de matemática não, pelo contrário. Com o próprio inimigo, a Alemanha. Para sorte dos ingleses, a Alemanha precisava de borracha. E o que se seguiu foi uma operação secreta envolvendo espiões de 2 países que ativamente estavam em guerra um com o outro para trocar. Olha aí, ó. Troca escambo. Trocando vidro por borracha. Borracha por binóculos. Nós não sabemos ao certo como... Vamos lá. Lembramos que Segunda Guerra o pessoal não estava exatamente nas amizades, né? E, cara, borracha foi um negócio bem absurdo. Pensa assim, qualquer carro de combate, qualquer veículo, né, que use pneus de borracha, precisa de borracha para fabricar. Não tinha exatamente gente querendo vender borracha para a Alemanha. E não sei se você sabe, a Alemanha tem um total de 0 seringueiras, tá, nas suas florestas, que são muitas para dizer o contrário. Então, assim, foi mal. Não tinha como tirar borracha, viu, Paulo? Lá ele. Agora, qual a opção que eles tinham? Tubo de ensaio. Tinha que tirar do laboratório. E aí, meu irmão, enquanto não conseguiu, foi na base do escambo. Como que o vidro foi descoberto? Ou muito menos quando? O vidro, ou pelo menos objetos derivados dele, são encontrados em registros históricos em diversos lugares diferentes no mundo inteiro. Egito? Quando a tumba do faraó Tutankhamon foi descoberta, o seu colar continha uma pedra curiosa, Dom de Apolo, meio amarela. Diferente das outras pedras preciosas geralmente encontradas em tumbas. Tempos depois foi descoberto que esse tipo de vidro era encontrado em uma região específica deserta da Líbia, provavelmente formado quando o meteoro explodiu na atmosfera há cerca de 29 milhões de anos. Mas a maioria das pessoas fica surpresa quando descobre que
vendo? mesmo sendo extremamente comum, ainda tem muitas coisas que nós não entendemos sobre o vidro. Para começar, a estrutura molecular dele lembra de um líquido. Calma. Lembra mais ou menos. Assim, todo mundo faz essa pergunta importantíssima. O vidro, ele é sólido? Não. Ele é um sólido amorfo, né? Então ele é praticamente um líquido, com a viscosidade absurdamente escrota, e aí ele está escorrendo. Você já olhou para sua janela de vidro hoje e viu ela escorrer? Se ela está escorrendo em tempo real, assim, eu sugiro procurar um médico, o senhor pode estar precisando de um remédio. Mas o vidro escorre. Tanto é que se você reparar os vitrais de igreja antiga, ele é mais fininho em cima e mais gordinho embaixo, porque o vidro já foi descendo devagarzinho. Então é um negócio esquisito. As moléculas não muito organizadas. Mas ao mesmo tempo, ele se comporta como um sólido. E você provavelmente já ouviu alguém dizer que o vidro, na verdade, é um líquido com viscosidade muito alta. Aí. O que não é verdade. Tecnicamente, o vidro é um sólido amorfo. Porque ele se comporta como um sólido sem ter estrutura molecular organizada como as que nós encontramos no sólido. Vamos lá. Dizer que é um líquido com alta viscosidade tá errado? Tá, porque a gente vai considerar ele um sólido amorfo. Só que aí, assim, um sólido amorfo ele pode ter viscosidade. Então é um fenômeno observável. Então, ok. Tamo no meio do caminho. Sólidos, o que é uma consequência do resfriamento rápido quando ele é produzido. E falando em fazer vidro, você também já deve ter ouvido falar que é só derreter areia. Não, que é uma meia verdade. O principal componente do vidro é o dióxido de silício, popularmente conhecido como sílica. Mas nem todo grão de areia é igual. Porque mesmo que a maior parte da areia no planeta Terra seja composta principalmente por sílica, a composição exata vai interferir muito no vidro final. Por exemplo, adicione a quantidade certa de carbonato de sódio, a famosa soda, como diria Sócrates, e você tem o cristal, ou o vidro... Olha lá. Se você for pegar simplesmente a areia da praia, né, e derreter, não vai ficar assim um vidro, meu Deus, que maravilha, que vidro, né? Mas só um pouquinho de soda ali junto, né, o carbonato de sódio, você já consegue chegar no cristal. Aquela tacinha de cristal, não estou falando da tulipinha ali do boteco, não. A taça mesmo de cristal. Então ela tem uma composição. O vidro com os borosilicatos de laboratório tem outra composição. O vidro fumê do carro vai ter uma outra composição também. E é maneiro. Soda cal, muito usado para fazer garrafas e janelas. Esse tipo de vidro é de longe um dos mais fabricados no mundo. Se você adicionar entre 5 a 13% de trióxido de bório, você acaba com um vidro altamente resistente a choques térmicos. Ali, ó, quando você vai fazer aquela lasanha, né, aquele assado bonito, você tem a assadeira, né, de vidro temperado, vidro resistente a choques térmicos. Pô, aí o negócio é diferenciado ali, né? E, tá vendo? A galera vem para poder curtir um negócio diferente, saber que diabos é o vidro, como é que a gente faz o vidro e quais as diferenças dele. Você achava que vidro era tudo igual? Esse é o vidro borosilicato, mas você talvez o conheça pelo nome da marca que começou a produzir em larga escala em 1915, Pirex. Mas se você quiser explorar os limites da capacidade humana de criação de novos materiais, ao invés de fazer vidro, nós podemos usar a areia e toda a sua sílica para extrair o elemento silício puro e fazer os wafers que são a base de toda a computação de dispositivos eletrônicos modernos. Ok. Para isso, você precisa atingir um grau de pureza de silício de cerca de 99,999999%. Isso são 9 noves. Só que o ponto que eu quero trazer aqui não é explicar todos os tipos de vidro que você pode fazer, até porque isso seria meio óbvio para um vídeo do Ciência Todo Dia. O ponto que eu quero demonstrar é que, de certa forma, o vidro não só esteve presente, como também foi o responsável por uma das maiores revoluções intelectuais que a humanidade já passou. É muito louco pensar em como tudo isso era feito antigamente. Experimentos, teorias e a prática eram comuns. Olha a propaganda. Mas você já parou pra pensar que estudar tecnologia não precisa ser só teoria, mas prática real desde o primeiro dia, por exemplo, o Festival Grande com a melhor faculdade da América. Acho que a Fiat é maneira pra caramba, mas foi mal. Veneza, por volta do século XIII, provavelmente ouviria falar dos vidros de Murano. Murano é, na verdade, um conjunto... Vidro de Murano, não é vidro de morango, tá? Por favor, não confunda. E aí, vidros de Murano tem uma resistênciazinha diferenciada. E um salve pra galera que tá no chat acompanhando a live e a gravação desse react, que toda segunda e quinta a gente grava ao vivo, e vamos que vamos! Conjunto de pequenas ilhas próximas à cidade, que por séculos deteve o monopólio das técnicas mais avançadas de vidro.
Mas isso só aconteceu porque o vidro se tornou um produto tão importante economicamente para a região que uma lei de 1291 obrigou todos os fabricantes de vidro a se mudarem para lá. E quando eu digo que era importante, eu falo muito sério. Muito importante. A ideia era proteger os segredos da fabricação do vidro e evitar que competidores descobrissem como replicar as técnicas. As pessoas que trabalhavam nas fábricas não podiam sair da ilha sem permissão do governo. E fazer isso, ou revelar segredos da fabricação, era punido com morte. Tá vendo? Murano virou uma espécie de laboratório que, ao mesmo tempo, desenvolvia arte, química e física. Os produtores de vidro de Murano foram os responsáveis por diversas inovações no processo. E criaram vidros tão complexos que impulsionaram... Se liga. Ó, cara, copos, taças... Meu Deus, aqui parece uma urna, né? Cara, tudo isso com vidro tratado, pintado, colorido, ao passar do tempo, tá? Isso não é ontem só não. Tem algum tempo que a gente mexe com vidro e a gente descobre coisas interessantes com vidro. Salto gigantesco para a humanidade. Quando nós pensamos na Renascença, nós geralmente pensamos nas obras de arte do período. Pô, achei que fosse ali no meio, né? Pareciam as piteiras. Mas o que pouca gente associa é como o vidro esteve presente por trás de tudo isso. Espelhos e lentes possibilitaram o avanço não só de observações e perspectivas, mas também do nosso entendimento do universo. Quando Galileu apontou seu telescópio... Eu já ia perguntar, Galileu apontou para a Lua, né? Apontou para as estrelas, usou um telescópio ali que ele montou, uma luneta melhorada. Foi com o quê? Entendeu? Tinha que ter uma lente, certo? Quer dizer, um par de lentes, um conjunto de lentes para funcionar. Então isso era feito de quê? Vidro. Para o céu e fez as primeiras observações da história de que o planeta Júpiter tinha luas. A luz do planeta estava chegando até os seus olhos e sendo ampliada ali, ó, conjuntinho de lente no tubo óptico. Ou quando Isaac Newton descobriu que o prisma do Pink Floyd, que na verdade é Isaac Newton fazendo um furinho, né, na parede, fazendo ali um pinhole, para vir a luz do sol, né, a luz branca, e passar por um prisma de quê? De vidro. Para ele poder abrir todo o espectro de cores, abrir um arco-íris dentro da sala e mostrar que a luz branca era a soma de todas as cores. Era vidro! Luz branca do sol, na verdade, é composta por... Para, chat, calma, respira. Cerol não será falado aqui, a gente não ensina a fazer cerol, pelo amor de Deus. Já tem muita besteira acontecendo, mas sim, vidro também serviu para fazer cerol. Triste a vida. Por diversas cores que formam um espectro de luz visível, essa luz também passou por um prisma que era feito de vidro. É difícil imaginar em que ponto a ciência e tecnologia humanas estariam atualmente... Cara, vamos lá, assim, falamos lá do Egito Antigo, né? Tutankhamon da vida, Ramsés pra frente, a galera já tinha vidro. Então, igrejas da Idade Média tinham vitrais. Cara, provavelmente tem altas coisas de vidro na China também, nas dinastias lá de trás também. Agora, pensa em avanços da ciência. A gente está falando aqui só de vidraria de laboratório? Não, antes, quando eu citei tubos catódicos, isso daí foi o que a gente foi usar mais para frente. A gente teve parte das descobertas que a gente hoje entende o que tem no átomo, os prótons, os nêutrons, os elétrons, né? A gente foi observar isso também através de tubos. Quando a gente foi descobrir o que tinha de carga ali, que o elétron tinha carga, também foi usado um tubo. Então várias descobertas, vários experimentos, até dos modelos atômicos, precisavam de vidro. Então a gente está usando vidro para desenvolver tecnologia há muito tempo. Se o vidro não fosse um material viável e manufaturado em larga escala como foi nos séculos passados. É verdade. E esses são apenas alguns exemplos pontuais, mas muito importantes. O Christian tá aqui citando no chat, né, várias coisas que a gente tinha. O prisma de Nicol, por exemplo, da luz polarizada. E Larissa, meu amor, está aqui no chat também falando que a China já tinha porcelana também tem um tempo. E aí, né, vamos lá, né? Cara, a gente avança muito em materiais. Hoje a gente pensa em tecnologia como simplesmente computadores, velocidade de processamento. O grande avanço da humanidade foi através de materiais e usos de materiais específicos. Que eles demonstram o impacto que um único material foi capaz de ter na história da humanidade. Mas eu também não quero que vocês tenham a falsa sensação de que o vidro já cumpriu o papel que ele deveria na história da civilização e que a era de ouro dele está no passado. A revolução do vidro não é um evento que aconteceu, ela ainda está acontecendo.
No mundo atual existe uma tecnologia que você usa diariamente, cuja própria existência é quase um milagre. Nós estamos rodeados de chips de silício e literalmente estamos transformando pedras em máquinas pensantes. Atualmente, transistores, que são as partes mais essenciais da computação, são medidos no tamanho de átomos. Em 1970, um microchip tinha cerca de 1000 transistores. Atualmente, um microchip que cabe na ponta do seu dedo comporta 57 bilhões deles. Só que para atingir esses tamanhos, a humanidade teve que criar o espelho mais liso da história. O processo usado é chamado de litografia ultravioleta extrema. E conceitualmente, ele não é tão complicado. De maneira bem resumida, na litografia simples. Fazer ele que é difícil pra cacete. E tem gente dando tiro por aí por esse processo. Uma fonte de luz ilumina uma máscara que funciona como se fosse um molde do circuito que será impresso no wafer de silício. Calma, não é simplesmente um molde. O molde ele é formado a partir de um padrão de interferências. O pessoal tenta usar algo como o fenômeno da fenda dupla, né, com uma frequência muito alta e variante. Só que aí são um conjunto de fendas duplas. Então, ok, não é só uma máscara. É uma máscara que vai alterando ao longo do tempo. Você tem um controle de qual é o formato em tempo real. Não tem que trocar de máscara na máquina. Entendeu? Depois de passar pela máscara, a luz é focalizada usando lentes especiais até que os componentes atinjam o tamanho necessário. Mas se conceitualmente o processo não é complicado, na vida real a história é outra. A luz ultravioleta é absorvida por quase tudo, até mesmo o ar. Por causa disso, todo o processo precisa ser realizado no vácuo, dentro de uma câmara isolada. Dentro dessa câmara, um conjunto de espelhos focaliza a luz ultravioleta. Esses espelhos são os mais lisos já feitos pela humanidade. Eles são tão lisos que, se você aumentasse eles até terem o tamanho do estado de Goiás, a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo seria de apenas 0,1 milímetros. E não é só a superfície que requer precisão. A posição dos espelhos é tão precisa que, se eles fossem usados para refletir um laser até a superfície da Lua, eles conseguiriam atingir uma bola de ping-pong. Tá bom, né? A verdade é que é graças ao vidro que a humanidade pôde estudar ótica. E graças à ótica que nós chegamos ao estágio tecnológico que nós nos encontramos hoje. Não é tão fácil assim encontrar exemplos históricos de tecnologias que claramente desencadearam progresso tanto tempo depois de serem descobertas. E o vidro é um dos melhores exemplos. Seja o seu uso ornamental e decorativo, bonitinho, né? Para recompor a luz do sol, cravar componentes na escala atômica em chips, ou nos ajudar a enxergar o passado remoto do universo, o vidro esteve presente esse tempo todo. Mas pessoalmente o que mais me fascinou enquanto eu pesquisava e escrevia esse roteiro foi entender o quanto da civilização moderna depende do vidro. Nós não teríamos celulares, internet ou muito menos computadores se alguém no passado não tivesse usado esse material invisível para estudar ótica. E isso é ao mesmo tempo fascinante e assustador. O vidro é tão comum atualmente que nós nem paramos para apreciar o quão incrível é o fato de nós termos um material que nem esse. E eu espero que vocês tenham ficado tão fascinados quanto eu. E se vocês tiverem alguma sugestão do próximo material que eu deveria transformar em um vídeo que nem esse, não esqueçam de escrever nos comentários. Muito obrigado aí, hein? E até a próxima. Então, Pedrão, obrigado. Pô, cara, me amarro. E, cara, vidro, né? Até hoje, você não imagina a sua vida sem o vidro. Então, obrigado se você chegou até este momento do react. Não esquece de deixar o like, comenta aqui o que a gente deve reagir na próxima. E aí, eu lhe vejo no nosso próximo react. Um beijo e tchau.